Para quem viveu e curtiu os anos 90, assim como eu, sabe que naquelas décadas existiram diversas lendas e mistérios. E muitos dessas lendas e mistérios ainda estão até hoje sem nenhuma explicações. Ou, pelo menos, se de fato elas viessem a serem verdadeiras. Listamos aqui algumas dessas lendas e mistérios que fizeram parte dos anos 90. Diziam algumas lendas daquelas décadas de 90 de que a eterna rainha dos baixinhos, em algum momento de sua vida, acabou fazendo pacto com o diabo, devido a vários gestos que ela sempre fazia, principalmente em seus shows e programas de televisão. Claro, e como não citar suas músicas quando eram tocadas ao contrário. As pessoas diziam que, ao rodar o disco de Xuxa ao contrário, elas acabavam ouvindo vozes demoníacas e palavras diretamente ligadas com o mal. Por diversas oportunidades que Xuxa foi perguntada sobre essa questão de ter pacto com o diabo, ela sempre negou, mas alguns de seus acessórios usados, principalmente colocados em suas orelhas, chamavam a atenção de todos. Esse é um grande mistério que talvez nunca saberemos se de fato aconteceu. Fato é que algumas de suas ex-paquitas também disseram que realmente Xuxa tinha pacto com o diabo. Seria isso possível? Assim que os bonecos do personagem fofão chegaram nas lojas, diversas crianças ficaram loucas para ter um, pois muitas crianças e famílias acompanhavam os seus programas. Porém, uma lenda diz que diversas crianças vieram a ficar assustadas com esse boneco, pois segundo elas, ele ganhava vida durante a noite, conversava com as crianças e dava gargalhadas assustadoras. Outro fato intrigante é que todos os bonecos que eram vendidos, todos eles, sem exceção nenhuma, vinha com uma espécie de punhal. Era só arrancar a cabeça do boneco, que lá estava aquele punhal. Segundo algumas pessoas, esse boneco foi amaldiçoado por alguém, e que esse punhal fazia parte do ritual, e que toda essa maldição, junto com esse punhal, seria o grande motivo desse boneco ganhar vida própria durante a noite, assustando assim as crianças que ali estavam com ele. Nunca vieram se comprovar de fato se esse boneco ganhava vida durante a noite, mas que é pura realidade que esse punhal estão em todos os bonecos do fofão. Por via das dúvidas, é melhor nunca ter um boneco desse em casa. Quando diversos animais começaram a morrer de forma estranha, todos com uma marca em seus pescoços, como se algo tivesse sugado seus sangues. E o fato de nunca terem encontrado algum animal que explicasse aquelas mortes estranhas daqueles animais, foi aí que surgiu a lenda do chupacabra. Algumas pessoas diziam que se tratava de um animal que não pertencia a esse mundo, mas que por diversas visitas de extraterrestres para nosso planeta, ele havia sido deixado como forma de experimento para eles aqui no nosso mundo. Mordida de morcegos e até de outro animal maior foram comparadas com aquelas marcas nos pescoços daqueles animais mortos. Mas elas passaram bem longe da igualdade daquilo, que continuou um mistério inexplicável até hoje. Quando três moças voltavam do trabalho e passando assim por um terreno baldio num dia chuvoso, acabaram ficando de frente com uma criatura estranha, que segundo elas se tratavam de um extraterrestre. Aquilo que ficou conhecido caso Varginha. Não só essas moças acabaram vendo algo estranho na cidade de Varginha.
Uma senhora também havia visto essa criatura. Um casal de fazendeiro também havia visto algo no céu, como se fosse uma nave em forma de charuto, na qual parecia estar apresentando algum defeito, pois dela estava saindo algumas fumaças. Os animais daquela fazenda também se comportaram de formas estranhas também. E um policial, que acabou entrando até em luta corporal com uma dessas criaturas, acabou se ferindo nessa luta corporal e veio ter uma morte estranha por uma infecção desconhecida pelos médicos. Embora as autoridades e o exército, que segundo algumas pessoas teria ficado com o corpo da criatura, vieram a negar sobre tudo isso, foram muitas pessoas confirmando essa história e explicando de forma muito parecida. Nesse ano de 2020, esse caso Varginha viria a ser revelado se de fato foi verdadeiro ou não, mas devido a essa pandemia, mais uma vez caiu no esquecimento. As crianças dos anos 90 não queriam mais ir até a escola. Isso porque algumas lendas diziam que palhaços em uma Kombi branca estavam sequestrando crianças. Muitos programas investigativos daquela época vieram a relatar sobre essas histórias. Inclusive, alguns jornais daquela época também vieram ser manchete. Para aquelas crianças que eram obrigadas pelos seus pais a irem até as escolas, eram só avistar uma Kombi branca passando na rua, que o medo tomava conta geral. Por anos, a polícia veio a investigar se de fato existiam alguns palhaços que sequestravam crianças andando em uma Kombi branca. Devido a anos de investigações e nada a ser encontrado, a polícia chegou à conclusão que tudo isso não se passava de uma lenda de fato. Mas chegaram a encontrar uma Kombi branca com algumas marcas de sangue. E mesmo assim, eles continuaram negando, tentando tranquilizar as crianças e os pais para deixarem elas irem até as escolas. De fato, ninguém sabe se essa história dos palhaços da Kombi branca é verdadeira. Mas um fato é real que muitas crianças, nos anos 90, desapareceram misteriosamente, sem que a polícia descobrisse seus paradeiros. Uma mãe acabou comprando uma boneca para sua filha. A menina acabou adorando aquela boneca e logo levou para o seu quarto. Mas logo aquela mãe começaria a ouvir choros de sua filha, como se estivesse com medo de algo. Chegando lá, ela revelaria à sua mãe que aquela boneca estava se mexendo, dando risada, e seus olhos avermelhados. Essa é mais uma lenda, agora envolvendo a boneca da Xuxa. Segundo algumas pessoas, hoje vive acorrentada no Museu Sacro da Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Ponte. E que estranhamente, essa boneca teria nascido seios e unhas, algo que nunca deveria nascer em uma boneca. Após essa mãe relatar a todos que havia acontecido com a boneca de sua filha, logo a lenda ganharia força e todas as pessoas que tinham bonecas da Xuxa em suas casas começariam a desfazerem ou até queimarem essas bonecas. Pessoas diziam que sempre procuravam algum botão para acender as luzes vermelhas nos olhos da boneca, mas nunca encontravam botão algum. De mais uma lenda envolvendo a rainha dos baixinhos, que fazia as pessoas acreditarem ainda mais de que a Xuxa realmente fez algum pacto com o diabo. Os arquivos de lendas e mistérios de décadas passadas estão apenas começando. Em outra oportunidade, vamos trazer um pouco mais sobre esse tema.